Olá, estamos aqui no nosso quarto episódio do nosso podcast Pele a Pele Talks e hoje a gente está com a Vivian Alves, doutora Vivian Alves, psiquiatra, especialista em psicofarmacologia, e a gente vai bater um papo, né, da influência, né, do psicológico, né, da autoestima, segurança, né, em relação aos excessos na dermatologia, que a gente tem visto muito isso na atualidade. Eu acho que é um tema essencial, é uma coisa que eu quis trazer, porque eu vivencio isso todos os dias aqui na clínica, né? Tanto com os meus pacientes, quanto nas redes sociais, que também a gente é muito ativo na rede, a gente acaba vendo muita coisa. Eu acho que é um assunto, assim, essencial para a humanidade mesmo. E eu acho que o trecho, né, a grande questão central aí é o transtorno dismórfico corporal, né, Vivi? O que você acha? Olá, com certeza você tem toda a razão. Inicialmente agradeço o convite, o espaço por falar desse tema que é tão atual e tão importante. Sim. Né? Ela estava dizendo a respeito do transtorno dismórfico corporal, que é um transtorno psiquiátrico que atualmente tem muito a ver com mídias sociais, mas que na verdade é descrito desde lá do século XIX, por psiquiatras anteriores. Freud citou já descrições de pacientes com condições parecidas, né? Esse termo transtorno dismórfico corporal, ele surgiu em 2013. Tá, né? Pelo DSM. É recente então. O termo é recente, esse mas é o ponto. A doença é antiga. Ela é muito antiga, veio desde lá do século XIX. E em que ponto que nós nos encontramos hoje? As redes sociais estão intensificando de forma tão forte um padrão de beleza inatingível, com filtros, com modelos, com questões com muita exposição. Muita exposição. Né? E isso machuca muitas pessoas que são pessoas do cotidiano e que estão vulneráveis. Né? Então, é algo muito delicado, é um aporte, esse espaço aqui é maravilhoso para a gente discutir um tema que é tão sério. Eu acabei não explicando o que é o transtorno, acho que vale a pena dizer, né? Sim, com certeza. Bom, o transtorno dismórfico corporal, a definição dele é a seguinte: é uma insatisfação com o próprio corpo, pode ser relativo ao peso, à aparência estética, a uma pintinha, ao seu nariz. Não importa, a questão é a tua insatisfação acerca da sua percepção do seu próprio corpo, né? É algo relativo à nossa corporeidade. Então, veja, pode não ter nada de errado com o meu nariz, por exemplo, mas ele me incomoda tanto a ponto de eu não conseguir sair de casa, não conseguir trabalhar presencial, usar máscara para disfarçar. Estabelecer um diálogo, né? Estabelecer um diálogo, virar de perfil na câmera, me envolver socialmente, amorosamente. Quando passa desse ponto e prejudica a nossa funcionalidade, a gente passa a chamar de transtorno. Antes disso, é um desconforto que pode e deve ser resolvido por bons profissionais dermatologistas. Isso. E aí a gente tem um problema, né, muito grande, que é a questão de profissionais que acabam abusando aí, né, usando dessa situação para ganhar dinheiro. Então a gente vivencia muito isso, né, a pessoa às vezes traz o exemplo, eu quero ficar assim, eu quero, né, uma coisa que às vezes não combina com o rosto da pessoa, não combina com os traços dela, né, ela tem os traços que a tornam única, né, e aí o que a gente vê hoje? Todo mundo muito igual, né, do mesmo estilo, mesmo formato de nariz, mesmo formato de boca. E a gente brinca, né, entre a gente, esse aí perdeu a mão porque já o profissional também tem que saber falar não, né? Os famosos charlatões, né? Nesse momento a gente tem que parar e saber falar não. Até porque é o que eu falo para os meus pacientes, vocês são meu cartão de visita. E assim, baseado no que eu tô fazendo em vocês, eu vou atrair ou mais ou menos pacientes do perfil que eu quero. Então, eu já tenho uma linha de trabalho que eu não gosto de nada muito artificial. Então, se vem querendo realmente fazer muito excessos, né, colocar muitos ml de uma vez só, né, transformar, quero mudar isso, quero mudar aquilo, eu já bato o martelo, ó, não, eu não acho que vai ficar legal no seu rosto. E isso também faz parte do nosso papel como profissional, né, falar ou não. E tentar identificar o porquê que ela quer tudo isso, para que ela quer, que situação da vida dela que tá levando a ela a querer se fortalecer nesse quesito, né? E aí eu acho que entra muito a questão, né, dessa interface com a psiquiatria, porque a gente percebe que realmente, muitas vezes, não é que ela quer ter um bocão, ela tá tão pressionada no trabalho, ela não conseguiu aquela promoção que ela queria e ela acha que às vezes ela estando melhor, né, na cabeça dela que aquilo é melhor, esteticamente, ela vai se sentir mais segura e ela vai
conseguir a promoção dela. Ou ela se compara com a amiga que usou o filtro que aumenta o lábio, ó, mas o lábio dela tá lindo, olha o meu como que tá. Né? Então, é um assunto, a gente tem que saber se posicionar. Sim. Né? Na área de saúde mental, a gente chama isso que você acabou de descrever, que é tão importante, como pode ser descrito, né, como uma busca desenfreada a preencher um vazio existencial. E que não vai ser preenchido. Você pode preencher o que for e fazer inúmeros procedimentos, né? Enquanto o nosso próprio self não for resolvido, os procedimentos eles vão por água abaixo. E isso é muito importante, essa sua seriedade na hora de trabalhar e a sua percepção. Porque, veja, pessoas com o próprio transtorno dismórfico corporal, que foi o início do nosso assunto, eles não vão procurar um psiquiatra. Porque eles não têm crítica do que está acontecendo. Eles vão procurar um dermatologista, um cirurgião plástico. E aí, no momento que você procura um bom profissional, bem capacitado e responsável, ele vai dizer, não, peraí, tem alguma coisa errada, isso é um exagero, e vamos entender o que está acontecendo aí por trás para ajudar da melhor forma. Então, isso que você falou é legal, porque ela está tentando preencher algum vazio. E no meu caso, eu recebo pessoas que vão tentar preencher com procedimentos. Mas a pessoa pode tentar preencher com comida, né? Com exercícios físicos, né? Os excessos, todos os excessos, né? Com, né? Outros tipos de drogas, remédios, enfim, né? Exatamente. Então, é realmente identificar de onde vem esse vazio. E aproveitando, né, esse gancho aí das redes sociais, né? A gente tem hoje, assim... A gente vive muito se comparando, né? Porque é o que você falou, é muita exposição. Né? A gente expõe o quê? O que é belo. A gente não expõe os perrengues, né? Fica tudo escondido. Tá tudo lindo, os casais não brigam, o filho não dá trabalho, né? E a vida não é assim, né? A gente sabe que a gente tem os problemas, as barreiras do dia a dia, só que ninguém expõe, né? E aí fica aquela coisa, nossa, mas a vida dela é assim, olha o cabelo dela, olha a boca dela, olha o contorno dela. E aí a gente fica nessa questão de tentar atingir o inalcançável, né? E esse é um problema muito grande, porque isso gera frustração, porque ela vem, ela faz, ela não ficou do jeito que ela queria, ela fica frustrada e é um círculo vicioso, né? Sim. Poxa, e eu acho isso tão difícil de lidar e muito tão difícil. delicado e, bom, talvez seja meio pessoal, mas eu penso que é tão bacana quando a gente conhece e vê algum profissional ou algum influencer que seja, que expõe a própria vulnerabilidade, né, e mostra quem é de verdade, é tão mais autêntico, mais encantador. Então, por que não trazer isso, né, que é justamente o que você está fazendo agora, na verdade, né, não no sentido de expor as vulnerabilidades, mas no sentido de mostrar que há algo por trás, né, que nem tudo é beleza e é aparência, que vai muito além. Os próprios cuidados com a pele também vão muito além, né, tanto a parte estética quanto a parte de saúde também, né. Com o maior certeza. órgão do corpo, a gente maior precisa órgão cuidar do corpo, dele. exato. Então, eu procuro sempre colocar isso, assim, evitar colocar filtro quando eu tô falando alguma coisa nos stories. Eu não gosto de excesso, quando eu vou fazer algum procedimento, é bem tudo muito sutil. Mas também tento, né, trazer, né, assim, eu tenho dermatite seborreica, eu tenho melasma, então eu sempre tô falando isso nas redes porque eu acho assim, porque ela é dermato, ela tem a pele perfeita. Não, entendeu? Eu vi um vídeo seu que eu achei fantástico, talvez até sair distanciando um pouco do assunto. É um vídeo que você postou mostrando justamente o seu melasma sem filtro. Isso. Não sei se tinha tomado sol, o que aconteceu, mas olha, a gente tá aqui, eu sou dermatologista, sofro de melasma, isso é real e é assim mesmo. E hoje tá aqui linda, sem mancha e tá tudo certo, né? Protegida, com maquiagem, mas é isso, né? E é uma coisa que me aflige, o meu melasma é uma coisa que me incomoda muito, não tem cura, eu vou ter que aprender a conviver com ele, não vou deixar de viver por isso, né? De ir pra praia que eu amo e tal, mas é aquilo, né? Você mostrar que nem tudo são flores, você é dermato, você tem todos os aparelhos aqui que você pode fazer e mesmo assim seu melasma tá aí, né? Então, é trazer um pouco dessa realidade, né? Porque hoje a gente tem esse monte de informação chegando o tempo todo na rede social, né? E a gente fica ali o tempo todo se comparando e se sente sempre por baixo. Ela tá mais na frente que eu, ela tá melhor do que eu, ela tá isso, tá aquilo. E não é assim, né? O que você sente isso dos seus pacientes? Isso é uma coisa assim, uma queixa? Sim. Poxa, até é difícil colocar em palavras, mas
acho que no mínimo toda semana eu noto uma comparação dessas. Ontem mesmo, eu estava lembrando até, mas essa dificuldade em lidar com o que é visto puramente no Instagram ou em qualquer outra rede social, né? Então, fulano tem mais dinheiro, a qualidade de vida de ciclano é melhor, eu estudei muito mais do que tal pessoa e ela tá mais rica, mais bonito, mais magro, e isso é adoecedor. É adoecedor, a gente tá o tempo inteiro se comparando. Tem um estudo recente, foi publicado em 2023, se eu não me engano, ou 2022. Enfim, esse estudo aborda quase 300 pessoas com idade entre 17 e 25 anos que se expõem a redes sociais em excesso e têm um pezinho na ansiedade e na depressão. Viram isso a partir de escalas. E aí separaram em 2 grupos. Durante um mês, primeira semana, os 2 usaram a internet à vontade. A partir da segunda semana, ou seja, segunda, terceira e quarta, o grupo controle continuou usando a internet à vontade e o grupo de intervenção foi limitado a usar somente 1 hora por dia, no máximo. Nossa. E após esse mês, né, foram aplicadas outras escalas e feitas outras avaliações e notou-se que a satisfação com a própria aparência, corpo, qualidade de vida, enfim, acadêmica, financeira das pessoas do grupo de intervenção, ou seja, os que foram sujeitos a ficar menos tempo na internet, foi muito melhor. Me perdoa, eu até abrangi, foi uma especulação minha, no estudo em si é mais em relação à satisfação com o próprio corpo e aparência estética, né? Mas de fato eu acredito que isso deve se estender para todas essas outras áreas que eu acabei de citar. E aí a gente pega um público que é muito vulnerável, que é o público adolescente, mais jovem, né? Que já está numa fase de insegurança, né? Pelas transformações do corpo, tentando se localizar, se encaixar em algum grupo. E aí tá lá, super vulnerável, com a rede social, captando tudo isso, né? Então a gente vê muito hoje, eu recebo muito no consultório, pessoas querendo, né, montar uma rotina de pele com 10 anos, com 12 anos, né? Porque viu na internet e já chega usando muita coisa, né? E assim, montando uma rotina de pele baseado no que o influencer falou, no que não sei quem falou, porque falaram que é bom. Aí já recebi paciente com dermatite de contato, né, jovem, né, adolescente, porque usou o produto XYZ, outra que desenvolveu acne cosmética de tanto produto que estava usando que não podia pro rosto dela. Então, é um desafio também para essa geração que está vindo, a gente tem que aprender a lidar, né? Porque é uma geração que está vindo 100% digital, 100% rede social, 100% influência. Hoje, né, querendo ou não, é um trabalho. As pessoas, elas são influentes, é um trabalho, né? E aí, isso, a gente fica, nossa, estudei tanto tempo, né? Estudei 6 anos de medicina, 3 de dermato, especializei. E aí, tipo, o que você fala, talvez não tenha o mesmo peso. É bem difícil. Não necessariamente o mesmo peso, mas também não abrange o público que um influencer abrange. Né? Então, talvez de 1000 pessoas que têm acesso àquela informação, uma pode adoecer. E essa uma que vai adoecer, vai aparecer para você cuidar depois. Exato. Porque você é o profissional bem capacitado para cuidar dela. Exato. Né? Isso é muito difícil. Você citou os adolescentes como um grupo mais vulnerável, e eu achei assim maravilhoso e é bom enfatizar. Na adolescência, nós passamos por uma série de processos, puberdade, mudança do nosso corpo muito rápido. E não dá muito tempo do nosso eu se adaptar com isso. Quando a gente é adulto, nós somos adultas, a gente vai envelhecendo devagar, nosso colágeno cai pouco a pouco, ano após ano. Na infância, é muito abrupto, né? De repente, você tem 1,60 m, vai para 1,70 m, fica cheio de acne, seu corpo muda, seu rosto muda. E associado a isso vem informações de tudo que é canto e fotos e muita influência externa, né? Então, esses 2 somados, juntando ainda com a época de pandemia, nossa, né, não tinha nem pensado nisso, é verdade. Vulneráveis. É verdade. Então, é um desafio pra gente como profissional também, pros pais, né, em casa. Eu falo pra ela não usar tal coisa, ela foi lá e pegou da amiga, nanana. E elas já chegam com a listinha pronta, ó, eu queria comprar isso, essa maquiagem, pode, não pode. Eu imagino um monte de ácido deles querendo usar e fazer botox com sei lá quantos anos. Queima, vem com terrível. queimadura, vem com mancha, porque usou ácido e saiu no sol, não usou protetor. Então, assim, é uma série de coisas.
Mas falando agora, saindo um pouco, né, dos adolescentes aí, indo mais comparativo homem e mulher, né? A gente hoje está tendo uma crescente, né? Os homens procurando cada vez mais aqui o consultório para fazer procedimentos. Eu tenho bastante público masculino até. Acho que isso, né, que era uma coisa, não sei, um paradoxo que fala, eles não se sentiam confortáveis de ir atrás da própria beleza e tal. Hoje não tem mais muito isso, né, nessa geração que está vindo, principalmente. Mas a gente percebe também que os homens, eles parece que eles têm uma autoestima um pouco maior que a mulher, né, se sentem mais seguros. A mulher, ela tem mais essa necessidade, né, de estar sempre bela, de estar sempre arrumada, né, e eu acho que isso é um pouco histórico até, né. Claro, né. É claro que vocês homens têm o sofrimento de vocês, gente não tá desrespeitando, mas nós mulheres sofremos uma pressão social, de estética, de busca inatingível por uma perfeição que é terrível. Terrível. Né? E isso acompanha a gente desde a infância, as meninas pequenas tendo que se portar, se vestir, e a gente vai envelhecendo e esse processo continua. Exato. Né? A prevalência, por exemplo, de transtornos alimentares é muito maior em mulheres do que em homens. A proporção é assim, é absurda. E eu acho que do transtorno dismórfico corporal, eu acho que também, né? Quando a gente pensa muitas vezes em transtorno alimentar, em dismorfismo, em tantas outras questões de saúde mental, essas pessoas não vão buscar um psiquiatra. Eventualmente buscar um psiquiatra é feio, né? Que é muito mais elegante você dizer que vai buscar um dermatologista. Ainda né? tem. Então, esse espaço que você dá, esse seu divã, esse momento, ele é maravilhoso também para você conhecer. Muitas vezes eu não tenho as ferramentas, talvez, para lidar, mas aí a questão, eu já encaminhei muitos pacientes para psicóloga, para psiquiatra. Acho que você está precisando, né? Às vezes só a terapia não está ajudando, a gente precisa já de uma medicação aqui, né? E eu acho que é um trabalho multidisciplinar mesmo, né? Sim, e isso que você fez de relacionar todos os aspectos da saúde, de qualidade de vida de uma pessoa a esse momento que ela tem para ficar lá no seu consultório se cuidando, é muito único, sabe? Porque um ambiente, uma vida na qual não se tem espaço para se cuidar, é um ambiente com um potencial adoecedor, né? Você não tem um momento para se olhar no espelho, para cuidar de você, para ser cuidado por um profissional bem capacitado, né? Isso é angustiante, é frustrante, e aí com o tempo pode afetar a autoestima, a confiança, e pode repercutir em pensamentos pessimistas, né, negativos. Então isso é muito legal. Esse momento é muito especial. E assim, a gente tem muitas mulheres na faixa etária, assim, de 30 a 50 anos, né, que já estão nessa fase de casamento, de ter filhos, né, de ter a casa e ao mesmo tempo trabalhar. E aí eu sempre brinco, né, que é o dilema da mulher moderna. Porque a mulher, né, na Revolução Feminista, a gente conseguiu, né, o direito aí de trabalhar, de sair de casa, mas a gente não foi, né, abstraída da função dona de casa, da mãe, da função de esposa. E tudo isso gera uma sobrecarga muito grande pra gente como mulher. Eu me sinto assim, né? Se eu tô aqui agora, eu tô ao mesmo tempo com a minha cabeça lá no Pietro, pensando, meu Deus, ele já tinha que estar dormindo, eu não tô lá, eu sou uma péssima mãe. Mas quando eu tô lá, de manhã, que eu deixo as manhãs para ficar com ele, eu tô aqui pensando, nossa, mas eu tinha que estar lá na clínica, porque eu tô investindo, eu tinha que estar investindo 100% do meu tempo lá. E a gente fica o tempo todo, né, se cobrando, e isso é adoecedor, né? Sim, completamente. Como diz você, é adoecedor. É um ciclo de autocobrança que não para, né? E a gente tem que cumprir vários papéis sociais para tentar se adequar, né, a algo que é tão inerente à nossa existência, tão individual, e assim, né? Cada um tem o seu jeito, a matemática não fecha, né? Alguma coisa vai ficar prejudicada, né? Exatamente. E a gente recebe muitas mulheres assim, com esse sentimento, e muitas vezes acaba colocando no procedimento, nesse momento que ela vai ter, o momento que ela tem pra ela, porque também tem isso. Né? Você tem as suas várias facetas, mãe, esposa, profissional, mas e a Patrícia, ela com ela mesma? Você não tem aquele momento mais, né? Sabe que eu já vi em consultório, Paty? Paciente de 40, 50, 60 anos que viveu e batalhou uma vida inteira e tem uma história linda, com filhos, um bom emprego e de repente se olha no espelho e fala, meu Deus,
quando que eu me perdi, assim, né? E aí busco um dermatologista correndo, também já encaminhei, porque a angústia fica muito grande, né? Às vezes a gente se esquece da gente para cumprir algo maior, e quando se para para pensar e para refletir, muitas vezes pode gerar um sofrimento. Inclusive eu recebi uma paciente recentemente, que eu até comentei com você antes de começar, que ela, mãe de uma criança de 4 anos, de um bebê de 4 meses, e ela falou, né, assim, é a primeira vez em 4 anos que eu tô conseguindo parar 1 horinha para poder me cuidar. Que eu voltei a me olhar, então tá na hora de eu me olhar de novo. Então, até que não demorou tanto, né? Tem gente que demora aí, que nem você falou, uma vida, já senhora, de parar e se olhar um pouquinho, né? E se reconhecer. É difícil, né? Sim. E daí também que o trabalho preventivo da dermato se torna tão importante. Exato. Né? Porque você acaba que quebra esse ciclo de viver no automático e depois se frustrar. Porque quando você trabalha com prevenção, você já sabe o que está lá por vir, né? Você não toma aquele susto. Exato. Então, você já está esperando por aquilo, você regrediu alguns processos naturais, outro já sabe que não vai conseguir. E aí a gente acaba que se olha no espelho ao longo do tempo de uma forma com mais aceitação, de uma forma saudável. Porque envelhecer faz parte do processo, né? Assim, e assim, a gente trabalha muito essa questão de gerenciamento do envelhecimento. Não é que a gente não quer que as pessoas envelheçam, vamos envelhecer bem, né? Se olhar no espelho quando a gente tiver 50, 60 anos, daqui 20 anos, e se reconhecer, né? Não se olhar e ver uma Patrícia transformada, né, deformada, né? Que a gente brinca até hoje que não é harmonização, é desarmonização facial, né? Então, é você envelhecer bem, se sentindo bem com você mesma, né? E aproveitar a trajetória, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não Exato. exagerar, mas também não se deixar. Não se privar, não se largar, né? E só pra gente fechar, né, o nosso episódio de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre outra coisa que chega bastante no consultório, que é a questão das tricotilomanias, dermatilomanias, né? Que acho que você pode explicar até melhor do que eu, o que é pro pessoal. Sim. Você fala a respeito de transtornos de controle dos impulsos. Isso. Né? Então entra num grande bloco, assim. A tricotilomania, eu acredito que é muito importante até aqui nessa circunstância do podcast, porque ela é caracterizada por um hábito compulsivo e impulsivo, no qual não se tem controle relativo a puxar cabelos, sobrancelhas, cílios, qualquer pelo do seu corpo. Né? Pode ser até seus lá de baixo também. Isso, essa é a tricotilomania. E isso gera uma repercussão social e uma angústia tão importantes. E, poxa vida, às vezes a gente não sabe, a gente nunca sabe, na verdade, a história da outra pessoa que tá lá. E eventualmente se vê na rua, alguém com um buraquinho na cabeça, pode ser uma alopecia areata, pode ser uma tricotilomania. Então, esse ponto de não julgar, ele é importante. Sim. Eventualmente pode se ver no shopping alguém sem a sobrancelha. Você sabe se a pessoa raspou porque quis, se foi um hábito impulsivo, o que aconteceu com ela? Né? Então, esse não julgar, ele é importante, e quando se vem a angústia secundária, né, ao que aconteceu, poxa, buscar tratamento é legal. Né? Nesse caso de controle de impulsos, eu acredito que o psiquiatra trabalha muito na prevenção e o dermato vem depois que já deu algo errado. Né? Que é para reparar um dano, como, por exemplo, perder um pedaço do cabelo ou também roer demais as unhas e se machucar. Tem a questão de manipular as unhas e a cutícula, de cutucar, de espremer, né, do cabelo. E aí acaba que, como é um transtorno, muitas vezes tem que ser tratado, tá dentro de um espectro de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo. Tá por aí. Tá por aí, né? Muitas vezes precisa de uma medicação. Sim. Né? Ou pelo menos uma terapia. Uma terapia, alguma coisa. E eu já recebi uma paciente uma vez que ela veio com a queixa de queda de cabelo, que ela já tinha passado por várias dermatos e que ninguém tinha descoberto o que ela tinha e que ela já tinha feito até biópsia e que não tinha dado nada na biópsia, que ela achava que já tinha sido aventada a possibilidade de fungo, né, de uma micose, de alopecia areata, porque formava placa aqui. Só que assim, eu via na conversa que
sabe quando é uma conversa desconexa? Daí eu falei, tá bom, vamos te examinar. E eu examinei. E aí, na dermatoscopia, né, ela tinha uma dermatoscopia muito clássica de quem tem tricotilomania, porque a gente consegue ver por características do fio, do folículo, da haste que tá ali, que é uma tricotilomania. E aí, eu comentei com ela, falei, olha, isso que você tem, nananã, nananã. Ela foi ficando assim. Ela, não, mas sabe o que que é? Daí ela trouxe um bichinho. Falou, eu peguei esse bichinho caindo do meu cabelo. Eu acho que foi esse bichinho que passou isso aqui pra mim. E aí, assim, é muito difícil pra gente como dermato, que não é psiquiatra, né? Olha, não foi o bichinho. É porque realmente, às vezes, num momento de ansiedade, de nervoso, você cutuca e não percebe, é inconsciente, é num momento de impulso. Às vezes, você tá vendo TV e tá cutucando, tá conversando com alguém e tá cutucando. E aí, tive que encaminhei pro psiquiatra. Mas a gente acaba recebendo esses casos que a gente não consegue fazer muita coisa, né? Tem que encaminhar. Qual que era a idade? Já eram 50 e poucos anos. Pode até ser abertura de um quadro demencial precoce. Pode também. Né? Mas enfim, é um sinal delirante que se tem aí, né? Não é um bichinho que tá tirando seu cabelo, né? Não é o bichinho. E, assim, só a história de ter passado com vários profissionais, ela não escutou o que ela queria escutar, né? Ela passou em vários porque ela queria que alguém falasse que não era nada, que aquilo não era psiquiátrico, talvez. Ou em contrapartida, ninguém parou pra olhar com calma. Também tem E aí isso. foram passando tratamento pra micose e biópsia, e próximo. Enfim. Então é isso, gente. Estamos encerrando mais esse episódio com a doutora Vivi. Dá vontade de continuar falando, porque tem tanta coisa, né, Vivi? É até um desabafo, estamos na terapia aqui. Mas obrigada pela sua presença, foi maravilhoso. Aproveitem para seguir a doutora Vivi se quiser falar a sua rede social. Bom, inicialmente agradeço muito o convite, adorei a conversa. Também poderia ficar aqui conversando muito mais. Minha rede social é @doutora.vivian.c.a. Tem no Instagram, no TikTok e quem quiser me seguir. Seguir no TikTok. E o meu é doutora Patrícia Jacob nas duas redes. Aproveita também para seguir aqui o canal para não perder nenhum episódio. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio.